A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 12 do quarto trimestre do ano de 2022, que tem por título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. O texto áureo que se encontra em João 7,38 nos diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A verdade prática: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. O Espírito de Deus está no meio do povo. O povo de Deus cheio do Espírito Santo. O povo de Deus transborda do Espírito Santo. Essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel. A primeira parte, versículo 1 ao 6, se concentra nas águas que fluem debaixo do umbral do templo. À medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, segue aumentando seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos 7 ao 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Nessa lição, vamos ver mais uma das visões que Deus deu a Ezequiel. Sobre o aspecto escatológico, a nascente do rio, vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. A visão nessa passagem é futurista e literal, e as evidências, tanto internas como externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão, que está em 2 Reis 25:9, e o de Herodes, Lucas 21:6, eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Continua como Cicerone nesse passeio. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. No período de 2 templos, essa porta nunca esteve trancada. E isso revela o caráter escatológico da visão.
Os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica e tem paralelo com o livro de Apocalipse. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos. Se refere ao milênio. E a do apóstolo João ao mundo vindouro, a eternidade. Mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar. O milênio é distinto do mundo vindouro. Apocalipse 21, 1. Ver a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. O aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. Sobre a implicação pneumatológica, as águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas que, ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros, elas mindavam pelos tornozelos. Essa é a visão de Ezequiel. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos. E depois de mais 500 metros, elas já estão nos ombros. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado num ribeiro e o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Qual o propósito disso tudo? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. O Espírito Santo, a imersão de Ezequiel nessas águas, pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Como está em 1 João 5,6. Os símbolos do Espírito Santo são reflexo das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João 7, versículo 37 ao 39. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser humano, da mesma maneira o Espírito Santo é indispensável à vida do crente. Precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo. Precisamos a cada dia nos encher mais e mais do Espírito Santo. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente, na vida nossa. Nós temos essa sensação de tranquilidade, de bem-estar. Quando estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele representa a água. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. É aquela que sacia a nossa sede. Nos dá tranquilidade, nos dá aquele bem-estar. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus é a fonte de água viva.
E essa água que nos alimenta, que sacia a nossa sede. Imerso nas águas e no Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Mateus 28, 19. Como ele pode ser uma pessoa se os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Atos 4:8, Efésios 5:18. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel e no dado nas águas sanadoras que brotam do templo do Espírito Santo. Ezequiel 47, versículo 3 ao 5. Ser cheio, nós estarmos cheios do Espírito Santo, é uma expressão da gente, do cristão, de nós estarmos nos domínio do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo nos dominar. A água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel 47. A abundância de árvores. O Arabá, literalmente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície ou deserto. Isaías 35:1. É o nome de um vale que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho. Nessa região se localiza o Mar Morto, mar ou Mar Salgado. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía a cidade de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma. A terra se tornou estéril. Nem mesmo capim nasce naquela terra. Deuteronômio 29, 23. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultados das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético é do milênio, vai acontecer no milênio. O Mar Morto. Essas águas, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal. Gênesis 14:3. Mar Salgado, Mar das Campinas, ou Mar de Arabá. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Visto que o lago não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas por meio da evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contém mais de 30% de sais minerais.
ao passo que a média dos oceanos é de 3%. É uma fonte de riquezas minerais. Vida no Mar Morto. A chegada das águas vivificadora do templo revive o Mar Morto. E o resultado é a grande multiplicidade de peixes como no Mar Mediterrâneo. O Mar Grande, isso faz lembrar da criação no princípio, Gênesis 1, versículo 20 e 21. Os pecadores lançarão suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história. Que a gente possa imaginar, né? Que aquele Mar Morto, hoje não há vida nesse mar. Por isso que ele se chama Mar Morto. Não há vida. Mas nessas visões, Deus nos deixa claro que essas águas vão ser vivificadas. Vai haver peixes nessas águas. Isto quando Cristo estiver reinando aqui na terra. Isso acontecerá no milênio, que Jesus será o rei dessa terra. Ele comandará essa terra. Então, vidas sairão desse Mar Morto. Os pescadores pescarão peixes, muitos peixes nesse mar. A terra dará frutos. A terra que no passado era uma terra estéril, nesse tempo ela dará frutos. Haverá árvores que darão muitos e muitos frutos. En-Gedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul. En-Egraim é uma localidade desconhecida. Há quem afirme que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar sentido norte e sul e não leste-oeste. Sobre os charcos lamaceiros como sal que não serão restaurados. Há ainda muitas controvérsias, como a vida não se estende além das águas da salvação que flui do templo. Talvez a morte continue nesses buracos salinos. Isaías 66, 24. Jeremias 30, versículo 23 e 24. Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida. O nascimento e o envelhecimento, Isaías 65, 20 ao 23, mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como o sal para os sacrifícios, Ezequiel 43, 24. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. A abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenial. Acontecerá no tempo do milênio. O Vale do Jordão é a expressão geológica na qual o Mar Morto se encontra. Esse mar tem uma água tão salgada que não há vida nela. As águas que vinham do altar desaguavam no Mar Morto.
sarando-lhe de modo que a vida era novamente possível nele. Essa é outra característica da água que flui do templo de Deus. Ela dá vida. O poder de Deus pode transformar-nos, não importa quão apáticos ou corruptos possamos ser. Seu poder pode curar até mesmo aqueles que sentem confuso e sem esperança. Essa água viva, ela pode curar o homem que está caído. Aquele homem que a gente não dá nada mais por ele. Aquele ser humano. Mas se ele quiser voltar-se para Deus, essa água viva, essa água que vivifica, sara todas as feridas, lava todos os pecados e transforma num novo homem, numa nova criatura, num filho de Deus. Deus é poderoso. Essa visão que Deus deu a Ezequiel vai acontecer no milênio. O mar morto, que hoje não há vida, no milênio vai haver vida. Segundo a Bíblia, os pescadores pescarão muitos peixes. A terra que hoje é estéril, no milênio vai dar árvore. E as árvores vão dar fruto. Vão nascer árvores. Vão nascer vegetação. Vidas haverá no Mar Morto. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que promete e cumpre. Se a palavra de Deus nos diz que assim vai acontecer, assim acontecerá. Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre tudo que faz. Tudo que fala, ele cumpre. A palavra de Deus é uma palavra verdadeira. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que essa lição, nós possamos tirar proveito dessa lição. Aumentar a nossa fé. Que Deus, ele pode resgatar qualquer homem, ser humano que está lá no mundo do pecado, que está lá no lamaçal do pecado. Ele ele tem poder de tirar o homem. Quando eu digo homem, estamos falando de homem ou mulher, do ser humano. Ele pode tirar o homem ali do lamaçal do pecado e transformar ele numa pessoa fiel a Deus, uma pessoa limpa, uma pessoa que serve ao Senhor, uma pessoa que deixa o pecado para trás e venha servir ao nosso Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando grandemente as nossas vidas. Chegamos à conclusão da lição de hoje. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio. No relato da criação do rio e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Que o Senhor possa continuar nos abençoando.
que nós possamos estar sempre nesse propósito, que Deus é bom, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena sofrer pelo Senhor. Fiquem com Jesus. Deus te abençoe.